Sabe aquela sensação de sentar na frente do computador com um canal do YouTube ali aberto e, e encarar o vazio? Aquele pânico silencioso de tá, e agora? O que eu vou gravar? Todo criador de conteúdo, não importa o tamanho, conhece bem esse sentimento, né? A pressão de ter que ser sempre nova, sempre interessante, é assim, pesada. E se existisse uma ferramenta que prometesse acabar com isso? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa novidade do YouTube chamada inspiração. A promessa é gigante, ideias infinitas, de graça, direto no painel do YouTube Studio. A questão é, isso é o parceiro criativo perfeito que todo mundo sonhava? Ou é o começo do fim da originalidade na plataforma? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque assim, não estamos falando de mais um gerador de ideias genérico. O que o YouTube colocou na mesa é uma ferramenta que, em teoria, te conhece melhor do que você mesma. Ela não adivinha o que o público quer, ela lê o que o seu público já faz. Nossa análise hoje é para entender se essa promessa se cumpre e quais são as consequências, boas e ruins, de ter um oráculo de ideias dentro do seu próprio canal. Coisas em perspectiva. Muita gente já usa inteligência artificial, tipo o ChatGPT, que custa uns R$ 40 por mês, ou o Gemini, um pouco mais barato. Mas quem já tentou sabe o trabalho que dá para fazer essas ferramentas entenderem o seu canal é gigantesco. É como contratar um estagiário que é um gênio, mas que nunca ouviu falar da sua empresa, sabe? Você tem que ensinar tudo do zero. Quem é seu público, qual piada funciona, qual concorrente você admira, qual vídeo seu bombou e por quê. É um processo sem fim. Exato. E esse processo, esse treinamento, é a barreira que a maioria não ultrapassa. As pessoas se frustram. Você precisa alimentar a IA com seus melhores roteiros, com dados de retenção, com a persona do seu canal. É um trabalho manual, constante. A grande sacada do YouTube, o que muda o jogo completamente, é que a ferramenta Inspiração já chega na sua casa com a faculdade feita. Ela não precisa que você a ensine. Peraí, como assim? Ela já vem pronta? Exatamente. O verdadeiro pulo do gato não é a IA em si, mas o fato de que o YouTube transformou cada criador em um treinador de IA sem que a gente percebesse. Cada vídeo postado, cada título testado, cada thumbnail que funcionou ou fracassou nos últimos anos. Tudo isso foi um material de treinamento para essa ferramenta. Ela não está adivinhando. Ela está analisando seu histórico completo e, mais importante, o rastro de comportamento que a sua audiência deixou. No meu canal e em outros. No seu e em outros canais. É um nível de personalização que, assim, o ChatGPT simplesmente não pode comprar. Caramba, isso é meio assustador e genial ao mesmo tempo. Então, todo o nosso trabalho anterior foi, na verdade, uma grande lição de casa para sair A. Ok, então na prática, quando eu abro essa ferramenta, o que eu vejo... A experiência é bem impactante, viu? Você acessa pelo navegador, vai no YouTube Studio, clica em Conteúdo e depois em Inspiração. E a mágica acontece ali. Sem você digitar uma única palavra, a tela já se enche de sugestões de vídeos. E o mais legal é que você bate o olho e pensa, nossa, isso faz sentido para mim, porque ela já cruzou os dados, sabe? E se não gostar, é só rolar a tela para ter mais. É um brainstorming infinito com um parceiro que já leu todos os seus relatórios. E funciona em português. Porque a interface, pelo que eu vi, ainda está em inglês. Sim, e isso é um ponto importante. A interface está em inglês, mas o cérebro por trás dela é poligloca. Você pode digitar termos de busca em português tipo crescimento de canal ou estratégia de monetização e ela entende perfeitamente. Traz resultados super relevantes. A barreira do idioma é praticamente zero. Ok, então ela vasculha meu passado e me dá ideias. Mas de onde exatamente vêm essas sugestões? É só do meu canal? Aí que a coisa fica mais sofisticada. Ela cruza 3 universos de dados diferentes. O primeiro, como a gente falou, é o seu próprio conteúdo. Ela identifica os temas e formatos que já deram certo para você. O segundo, e talvez o mais poderoso, é o comportamento dos seus espectadores. A ferramenta te mostra o que as pessoas que te assistem andaram vendo no YouTube. Nos últimos tempos? Isso, nos últimos 28 dias, sobre aquele assunto, ela chega a ser explícita, com uma frase do tipo: essa ideia pode ser boa porque muitos dos seus espectadores assistiram a vídeos parecidos. É um feedback direto da sua audiência, sem filtros. Entendi.
Mas essa análise do que os espectadores assistiram não corre o risco de criar uma bolha de conteúdo? Quer dizer, a ferramenta vai ficar só sugerindo mais do mesmo e nunca algo genuinamente novo, uma virada de chave no canal? Essa é a preocupação mais legítima. E seria um risco real se parasse por aí. Mas existe a terceira fonte de dados, que é o que impede essa bolha: a análise do ecossistema do seu nicho. A ferramenta não olha só para os seus concorrentes diretos. Ela mapeia canais complementares, assuntos que estão bombando em áreas adjacentes à sua. Se você fala de finanças, ela pode sugerir um vídeo sobre a psicologia do dinheiro baseado no sucesso de um canal de desenvolvimento pessoal que seu público também assiste, sabe? É aí que surgem as ideias que podem furar a bolha, trazer um público novo. Faz sentido, ela te mantém relevante para o seu público atual, mas também te dá umas janelas para o futuro. Mas ok, digamos que eu gostei de uma ideia. 7 erros que impedem a monetização do seu canal. O que acontece depois? Ela só me dá o título e me deixa na mão? Não. E é aqui que a ferramenta se torna realmente uma copiloto. Ao lado de cada ideia tem um botão Desenvolver ideia. Quando você clica, ela te entrega um kit de pré-produção. Primeiro, um resumo, explicando por que aquela ideia faz sentido para o seu canal, sabe? Conectando com vídeos anteriores ou com interesses do seu público. Segundo, e isso aqui é ouro, o gancho, o famoso hook. Ela te dá algumas opções para os primeiros 30 segundos do vídeo. A parte mais crítica. A parte mais crítica para segurar a atenção. Uau, ela escreve introdução para você? Isso é uma mão na roda, absurda. Sim, e não é uma introdução genérica. Ela tenta usar um tom que se aproxime do seu. E por último, ela entrega um roteiro em tópicos. Não é um roteiro final, palavra por palavra, mas uma estrutura, um esqueleto do vídeo, com os principais pontos a serem abordados em ordem lógica. Você pode editar, copiar, remover partes. É um ponto de partida que economiza horas de planejamento. Peraí, ela também cria thumbnail? Isso é uma loucura. Porque, vamos ser sinceros, fazer uma boa thumbnail é uma arte à parte. Muitas vezes é mais difícil que fazer o próprio vídeo. Sim, ela também gera opções de thumbnails. E nos testes que a gente viu nos materiais base, a qualidade é surpreendente. Um dos exemplos era de um canal pequeno e inativo sobre o MetaQuest, o óculos de realidade virtual. A IA não só sugeriu ideias de vídeos relevantes, como criou thumbnails com o logo certo, o texto MetaQuest 3 aplicado corretamente e a imagem do controle. Para um criador que não tem habilidade com design ou não quer pagar por um software, isso é revolucionário. Isso é mais do que conveniência. A gente está falando de remover uma barreira criativa e financeira enorme. Quantos criadores não publicam um bom vídeo porque não conseguem fazer uma capa decente? O YouTube não está só dando ideias, está removendo desculpas. Exatamente essa a palavra. Remover desculpas. Pensa no fluxo. Em questão de minutos, você tem uma ideia validada pelo seu público, uma estrutura de roteiro, um gancho testado e até a arte da capa. Lembro de um criador que passava um dia inteiro por semana só fazendo brainstorming num quadro branco. Essa ferramenta devolve esse dia para ele. É um ganho de produtividade absurdo que permite focar no que realmente importa: a entrega, a gravação, a performance. E o mais impressionante no exemplo que você citou é que o canal era pequeno e estava parado há mais de um ano, com só 10 vídeos. Mesmo assim, a ferramenta funcionou. O que isso nos diz sobre como ela opera? Diz que o algoritmo não depende apenas do seu histórico. Quando os dados do seu canal são insuficientes, ele se apoia muito mais naquelas outras duas fontes: o comportamento da sua audiência em outros canais e as tendências gerais do nicho. Ele preenche as lacunas. Isso é uma ótima notícia para canais novos ou para quem está querendo mudar de nicho. Você não começa mais do escuro total. Isso tudo parece incrível na teoria, mas eu fico pensando em quem está ouvindo agora e querendo testar. Como funciona na prática? Tem alguma pegadinha, algo que a gente precisa saber antes de sair clicando? A principal pegadinha, se é que podemos chamar assim, é o acesso. Por enquanto, só funciona pelo navegador, seja no computador ou no celular. Não adianta procurar no aplicativo do YouTube Studio, que ainda não tem. E como já falamos, a interface é em inglês, o que pode assustar no começo. Mas um tradutor online
resolve 99% dos problemas, já que a ferramenta em si pensa em português. Ok, então o acesso é o ponto de atenção. Mas e sobre o uso? A tentação de simplesmente pegar o roteiro que ela gera, gravar e postar, deve ser imensa. Esse é o caminho? E esse é o grande perigo. A mensagem central de todo o material que analisamos é muito clara. A ferramenta se chama inspiração, não automação. O valor real não está em copiar e colar o que a IA gera. O verdadeiro poder é liberado quando o criador atua como um curador, como um diretor de arte. O criador que vai se dar bem com isso é aquele que pega um gancho daqui, uma ideia de tópico de outro roteiro, mistura com uma história pessoal e cria algo novo. Ou seja, usá-la como um parceiro de brainstorming, não como um chefe que dita as ordens. Perfeito. Ela é um copiloto inteligente que te mostra o mapa, sugere as melhores rotas, te avisa sobre o trânsito lá na frente, mas o piloto, quem segura o volante da direção criativa, ainda é o criador. Quem simplesmente terceirizar o pensamento para a máquina vai acabar soando como todo mundo. E a originalidade, que ainda é o grande diferencial, vai para o ralo. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Para mim, parece que o YouTube está tentando nivelar o campo de jogo. Ele está dando uma ferramenta que antes era acessível só para quem podia pagar caro por IAs e tinha tempo para treiná-las. A desculpa do não tenho ideias ou não sei se meu público vai gostar está com os dias contados, né? A resposta está ali, nos dados que a própria audiência gera. Eu concordo, mas acho que a mudança é ainda mais profunda. Não é só sobre gerar ideias. É sobre como a ferramenta fecha o ciclo entre o que o criador produz, o que a audiência consome e o que é tendência no ecossistema. Antes, o comportamento do espectador era um monte de gráficos abstratos no Analytics. Agora, ele se tornou uma sugestão de vídeo concreta, algo visível, tangível e, o mais importante, acionável. É uma ponte direta entre a demanda da audiência e a oferta do criador. O intermediário, que era a intuição ou a sorte, está sendo substituído por dados. O que nos traz de volta à nossa pergunta inicial e a uma reflexão final. Se uma inteligência artificial consegue analisar os hábitos do público com tanta precisão, a ponto de ditar os próximos passos de um criador, qual é o futuro da intuição criativa? Daquele insight genial que vem do nada? Esse nível de orientação por dados serve para aprimorar a criatividade, eliminando a incerteza, ou arrisca tornar o conteúdo a longo prazo mais homogêneo e previsível, com todo mundo seguindo as mesmas trilhas de dados e com medo de apostar no verdadeiramente inesperado?